Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Uma alegria grande ter você por aqui através desse canal. Desejo que Deus abençoe muito a sua vida através da ministração dessa palavra que vamos fazer nesse dia. Tema da mensagem de hoje: Jesus, o maior educador da história. Texto da mensagem de hoje, Lucas, capítulo 4, do versículo 37 ao versículo 46. Jesus, o maior educador da história, vai nos ensinar, através desse texto, 5 atitudes nobres e imensas. A primeira atitude nobre e imensa que eu encontro nesse texto é que toda oração é considerada com muito carinho por Jesus. Pois em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 37, está escrito assim: E a fama de Jesus divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, foi à casa de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. E ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Quando olha para esse texto, a palavra vai dizer que Jesus entrou na casa de Simão, ou seja, Jesus entrou na casa de Pedro. E nessa casa, a sogra de Pedro estava com febre. E rogaram-lhe por ela e pediram a Jesus a favor dela. Rogaram a Jesus que a ajudasse de alguma forma. Contaram isso para Jesus, pediram a Jesus que fizesse algo por ela, e diante disso, Jesus que estava em pé, Jesus que estava próximo a ela, chegando ao lado dela, parou ao lado da cama dela e parou junto dela. E inclinando-se ele para ela, a Bíblia diz que Jesus vai fazer algo significativo. As palavras rogaram por ela, pediram a favor dela, contaram o problema dela para Jesus. São palavras que frequentemente são usadas na oração. O fato de Jesus se inclinar para ela me ensina que a primeira atitude significa... O fato de Jesus se inclinar para ela me ensina que a primeira atitude significativa que eu encontro nesse texto é a afirmação de que toda oração é considerada com muito carinho por Jesus. Isso significa que, diante da oração, Jesus se inclina com carinho. Significa que todo pedido direcionado a Jesus para ele tem relevância. As coisas começaram a mudar para a sogra de Pedro a partir do momento que rogaram por ela. Significa que tudo que começa com oração, começa bem, prossegue bem e termina bem. Jesus atende com muito carinho todo pedido feito a ele, independente do tamanho do problema. Eu quero te dizer que, independente do problema que você tem, se você buscar a Deus em oração, Jesus vai intervir na tua vida. Jesus vai intervir na tua história. Jesus vai mudar a sua vida para melhor e vai fazer na sua vida algo impactante. Vai fazer na tua vida algo brilhante, vai fazer na sua vida algo pujante. Portanto, não se deixe influenciar
pelas vozes que dizem: não incomodes o mestre. Essas vozes não têm a sua nascente na palavra de Deus, pois Jesus está dizendo hoje para você: fala, porque eu te escuto. Deus está dizendo hoje para você: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Jesus está dizendo: vinde a mim. Jesus está te perguntando, nesse dia, nessa hora, nesse momento, Jesus está te perguntando hoje: o que queres que eu te faça? Está escrito que Jesus disse, num outro texto: pedi e dar-se-vos-á, buscai e me achareis, batei e abrir-se-vos-á. Portanto, se aproxime de Jesus nesse dia, em oração, sem medo de ser rejeitado, pois a oração está conectada com o trono, pois em Apocalipse 5, do versículo 7 ao versículo 8, está escrito que todas as nossas orações estão em taças de ouro. Em Apocalipse 8, versículos 3, 4 e 5, está escrito que todas as nossas orações são oferecidas sobre o altar de ouro que está diante do trono. Todas as nossas orações sobem diante de Deus. Todas as nossas orações são misturadas com o fogo do altar. E todas as nossas orações, no momento certo, na hora certa, são atiradas na terra e produzem trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A oração dos santos é o instrumento usado por Deus para manifestar suas intervenções na história. Se você quer que as maravilhosas intervenções de Deus aconteçam na terra, se levante em oração e Deus vai ouvir a tua oração e vai fazer coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Em Apocalipse 5, versículo 8, está escrito que as orações dos santos, as orações do povo de Deus, estão dentro de taças de ouro diante do trono de Deus. Em Apocalipse 8, do versículo 3 ao versículo 5, está escrito que a oração de todos os santos são oferecidas sobre o altar de ouro que está diante do trono e sobem diante de Deus. Ou seja, todas as nossas orações estão em taças de ouro. Todas as orações feitas por cada um de nós são oferecidas sobre o altar de ouro que está diante do trono. Todas as orações sobem diante de Deus. Todas as orações são misturadas com o fogo do altar. E todas as orações no tempo certo são atiradas na terra. E é através dessas orações Deus opera o inoperável e Deus realiza o irrealizável. O Espírito Santo está falando com você nesse dia. Quando a igreja ora, Deus age poderosamente. Quando a terra se dobra em oração, os céus se movem em intervenção. Quando oramos, estamos nos unindo àquele que está sentado no trono e governa o destino dos povos. Em Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1 está escrito que Deus fala
muitas vezes e de várias maneiras. Deus fala de muitas maneiras diferentes. Deus fala em várias ocasiões e de muitas formas. Deus, porém, só deixou um caminho para a gente falar com Ele. E esse caminho é o caminho da oração. Portanto, nenhuma força é tão poderosa na terra quanto a oração da igreja. Nenhuma coisa produz tanto efeito no céu quanto a oração dos santos. Saiba que a oração é a chave que cabe em qualquer fechadura. A oração é a chave que abre qualquer fechadura. A oração é a chave que abre qualquer porta, que abre qualquer cadeado, que abre qualquer prisão, que abre qualquer cadeia. Diante da oração não existe fechadura fechada, não existe porta fechada, não existe cadeado fechado, não existe prisão fechada, não existe cadeia fechada, porque a oração abre todas as fechaduras, abre todos os cadeados, abre todas as portas, abre todas as prisões e abre todas as cadeias. Não há porta que permaneça fechada diante da oração. Da mesma forma que não se produzem fechaduras e cadeados sem segredos ou chaves que os abram, não há problemas sem solução diante da oração. Em Atos capítulo 12, quando Pedro foi colocado por determinação do rei Herodes numa prisão de segurança máxima, pois queria matá-lo, o que a igreja fez diante de tão grande problema? Em Atos 12, versículo 5 está registrado que Pedro, pois, era guardado na prisão. Pedro, pois, era guardado no cárcere. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E numa demonstração de força, Deus mandou um anjo na prisão de segurança máxima, que no fim de tudo, fez o portão de ferro abrir automaticamente e tirou Pedro da prisão. Quando a igreja ora, Deus liberta os encarcerados. Quando a igreja ora, Deus quebra as cadeias e despedaça o jugo. Quando a igreja ora, Deus confunde o inimigo e liberta os seus filhos da trama do mal. Orar é dar as mãos àquele que tem tudo sob o seu controle e domínio, pois o altar e a oração estão conectados com o trono, e toda oração é considerada com muito carinho por Jesus. Portanto, nesse momento, o Espírito Santo te desafia a que você se levante como homem de Deus, como mulher de Deus, como adorador de Deus, como discípulo de Jesus, como um soldado da cruz, como um gigante da prece, e se levante para buscar a Deus. Talvez você diga: eu sei tudo sobre oração, mas o Espírito Santo te diz: mas você precisa orar. Talvez você diga: eu conheço todos os louvores que falam de oração, mas Deus diz: você precisa orar. Talvez você diga: eu conheço todos os grandes homens de oração que Deus levantou
e está registrado a respeito da vida deles na palavra. Mas Deus diz para você, não adianta apenas conhecer a história desses homens, é preciso que você se levante, é preciso que você ore. Talvez você esteja dizendo, eu conheço todos os mecanismos da oração, mas o Espírito Santo te diz nesse dia, é preciso orar, é preciso se levantar como homem de Deus, é preciso se levantar como um escolhido do Senhor, é preciso se levantar como um jovem de guerra, é preciso se levantar como uma mulher de intercessão, como um homem de oração, e é preciso se posicionar em oração, porque Deus está com os seus ouvidos inclinados para te ouvir e fazer muito mais abundantemente além daquilo que você pensa ou que você espera. Que Deus, através dessa palavra, levante você para se transformar num grande homem de oração, numa grande mulher de oração, num grande jovem de oração. Que Deus levante a sua família para ser uma família de oração, porque está escrito que tudo que 2 ou 3 concordarem na terra, acerca de qualquer coisa, no nome de Jesus, o céu endossará. Quando a família se reúne para orar, quando a família se reúne em concordância de oração, a Bíblia diz que tudo que for concordado na terra, no nome de Jesus, o céu endossará e aprovará e dará a bênção e a vitória no nome de Jesus. Portanto, pague o preço da oração e Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, na sua família. Deus fará algo tremendo na empresa onde você trabalha, Deus fará algo tremendo na sua profissão, Deus fará algo tremendo no seu lar, na sua família, no seu casamento, Deus fará algo tremendo ao redor de você, porque nenhuma oração ficará sem resposta, porque Jesus, nesse dia, acolhe com muito carinho toda oração feita por você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.